nessa edição das Masterclasses de Saúde do Músico, hoje, a gente está recebendo aqui Bernardo Kumans, que é bacharel em Educação Física, graduado em Fisioterapia e pós-graduado em Fisioterapia Neurofuncional e Fisioterapia em Terapia Intensiva, e um estudante de trompete. E o Bernardo se associou às nossas atividades de exercícios para músicos lá na UFRJ e trabalha especificamente com pessoas com distúrbios vestibulares. Ele vai apresentar para a gente esse tema, que é um tema importante na área de saúde do músico, que é o zumbido. Ele vai explicar para a gente o que é o zumbido, quais são as categorias, as estratégias para cuidar desse problema, que é um problema importante para a gente. Então, Bernardo, obrigado por ter vindo. Se você quiser ficar sentado, fica à vontade. Tranquilo, eu vou um pouquinho para lá, mudo o slide, volto, porque eu sou meio elétrico, eu não consigo ficar muito tempo parado. Tá bom. Bom dia a todo mundo. Bom dia. A ideia hoje é a gente falar um pouco do zumbido, das suas diferentes formas, a forma de manejo e questões relacionadas a isso. E eu vou começar a primeira conversa com duas provocações. A primeira é: o zumbido ele não mora no ouvido. Pode ter origem, pode ter o primeiro ponto lá no ouvido, ou, como a professora falou, no estúdio, um som muito alto, a gente fica por dias, ou está com uma dor no pescoço, o zumbido aparece, mas o problema do zumbido não mora no ouvido. E a segunda, eu queria que vocês, quem puder, responda esse questionário. Eu vou passar pergunta a pergunta. A gente vai fazer, vai guardar a pontuação e um pouco mais à frente a gente vai chegar para explicar. O que é esse questionário? Esse questionário é um instrumento de rastreio sobre gravidade do zumbido na vida. Infelizmente, ele ainda não tem uma adaptação transcultural para o Brasil. Isso, inclusive, é uma ideia de um trabalho futuro, pode ser um trabalho futuro. Mas vamos lá. Para cada sim, marca um ponto. Para cada não, é 0. Pergunta 1. Seu zumbido é alto ou intenso? O zumbido torna difícil para você relaxar? O som faz com que você se sinta irritado ou frustrado? Você sente que tem pouco controle sobre o zumbido? O zumbido interfere na sua capacidade de concentração? O ruído interfere na qualidade do sono? O zumbido piora sob estresse ou ansiedade? O zumbido afeta seu humor ou bem-estar? E a última pergunta: o zumbido faz você se preocupar com o futuro da sua carreira ou da sua audição? Esse é um ponto que eu percebo depois de assistir às outras aulas, que assemelha com a dor, que o zumbido ele tem uma questão de invisibilidade ou tabu parecido com a dor. Não se fala sobre. Muitas pessoas têm medo, sentem, não se fala. Ainda mais que eu imagino, pelo pouco que eu conheço ainda do mundo dos músicos, dos profissionais, qualquer questão, tal qual o esporte de performance, qualquer coisa que foge um pouquinho do padrão, vocês podem perder o emprego. A gente compromete carreira e empregabilidade. E a prevalência na população geral, 10 a 15% das pessoas no mundo tem zumbido. Dentro do público dos músicos, de 30% a 50% dos músicos vai desenvolver algum grau de zumbido ao longo da idade. Quanto mais tempo de carreira, maior a chance de se desenvolver. Tem a questão da invisibilidade do tabu de se falar por mercado de trabalho, acredito que principalmente por mercado de trabalho. Tem algumas pesquisas, principalmente na Europa, falando sobre isso. E uma condição importante são as extensas jornadas de estudo do instrumento, de execução. Eu tenho um amigo meu que ele é tubista, ele fala: "Ô meu amigo, quanto tempo você passa por dia com o seu instrumento?" Fala: "Tocando ou só abraçado com ele?" Fala: "Tocando." Umas 8 horas por dia. Assim, quanto tempo você faz por sessão?
Depende, se eu não estou muito afim no dia, eu passo 2 horas direto estudando. Isso por si só já é um fator de risco para o desenvolvimento do zumbido. E afinal, o que é? O zumbido é a percepção de um som que não está lá. Ele as pessoas dão diversos nomes, jeitos, trejeitos para ele. É um som fantasma. Tem gente que diz que é paracigrilo, geladeira, barulho de carro, estática. Mas, independente do nome que a gente vai dar para o que está se ouvindo, é um som que existe quando não está lá. Tirando um detalhe que é menos de 5%, mas no próximo slide eu falo. Ele pode variar e é importante frisar que ele é um sintoma, ele não é a doença em si. É algo que aparece e que tem manejo. Nem sempre a gente consegue a cura, a gente consegue o manejo e uma redução. E o que são esses tipos de zumbido? Tem o zumbido real, que é o zumbido objetivo, que é um som físico verdadeiro dentro do corpo. Esse daí é a menor parte, ele está relacionado a problemas vasculares, problemas no tímpano, uma contração involuntária do tímpano. Menos de 5% dos casos são esses. E tem o som fantasma, que ele é a percepção puramente de um som que não existe. E por que isso acontece? Se alguém tiver dúvidas, qualquer coisa pode falar. Eu vou falando, eu me empolgo e vou embora, tá? Por que ele pode acontecer? Vamos pensar assim, lá no nosso cérebro a gente percebe o som, ele processa, vai lá para o filtro, ele é enviado para um filtro que aí ele vai identificar, opa, esse som é relevante ou não. Em processos iniciais de talvez uma perda inicial auditiva, um trauma acústico agudo, esse que a gente ouve um barulho muito alto e fica com um zumbido dias. O nosso cérebro não gosta de silêncio. Ele, pelo que eu li, tem uma explicação evolutiva. Imagina a gente à noite não ouvindo nada, é uma situação extrema de estresse para o ser humano e evolutivo. Então, se a gente tem uma perda auditiva, mesmo que seja uma perda tão pequena que a gente ainda não pega na audiometria, ele vai lá, gira o botão e aumenta o ganho do nosso cérebro. A gente vai ouvir, ele vai aumentar o som para tentar captar qualquer barulho que tiver, inclusive a estática. Esse é o zumbido relacionado à parte neurológica, não ainda à musculoesquelética. Não ainda relacionada à parte musculoesquelética. Pode ter uma perda auditiva ou um evento agudo que tem um problema de filtro. E esse problema de filtro vai gerar lá no cérebro o zumbido. E tem o zumbido somatosensorial, que acredito que possa ser o caso de muitos músicos, porque ele está relacionado a questões musculoesqueléticas. Por exemplo, disfunções na articulação temporomandibular. Aqui. Muito comum, tem uma alta prevalência em instrumentistas de sopro. Disfunções cervicais. Porque, mesma coisa, é um problema de fiação. Os nervos que acabam estimulando a sensibilidade da face e pescoço, para eles chegarem no cérebro, eles passam por um hub, um centro de integração que tem relação com o processamento auditivo. E quando eles estão muito estimulados, muito sobrecarregados, eles acabam se extravasando para isso e gerando um som. Como é que a gente pode diferenciar isso? Como pergunta assim, se eu mexo a mandíbula para frente, para trás, olho para um lado, viro a cabeça para um lado, para o outro, mexo os olhos, esse som pode se alterar. Isso já é um grande indicativo para o zumbido somatosensorial. E o manejo disso é manejar as condições que podem estar desencadeando, entender o que está desencadeando e manejar, porque vai dessobrecarregar essa central de informações, de distribuição de informações. E essa é a parte que eu estava explicando, que o cérebro do sistema de amplificador, o ruído de fundo, e com o tempo o cérebro vai se adaptar e ele vai começar a invadir de uma forma muito insidiosa partes muito
muito delicadas, vou dizer delicadas, mas que afetam muito a relação estresse, sono ruim, ansiedade, então memória recente, concentração. Pessoas que têm o zumbido mais intenso, que tem um impacto maior na qualidade de vida, tem todos esses scores reduzidos. Então, performance, digo, memória, trabalho, N pontos de vida ficam comprometidos por conta do zumbido. Que aí é o que eu falei. O zumbido pode... E o que isso pode acabar gerando além dessas perdas? Os pacientes tendem a ficar com pensamentos catastróficos. Esse zumbido é uma doença irremediável. Eu vou perder minha audição por conta disso. Gera uma ansiedade, um estresse muito grande. Gera insônia. Aumenta a percepção do próprio zumbido, que vai gerar mais um pensamento catastrófico, que gera mais ansiedade e estresse, que gera mais insônia. Então é um ciclo cruel que vai se criando com a com essa permanência do zumbido. E é isso. O que vai acontecer? Drena a atenção, vai ter redução da atenção sustentada, a gente vai ter mais dificuldades motoras, traços de personalidades, a gente vai ficar mais ansioso, déficit crônico de memória, o custo cognitivo, porque ele invade uma parte do cérebro que a gente vai prestar mais atenção no zumbido e não tem espaço para prestar, acaba não tendo tanto espaço para prestar atenção em outras coisas, se concentrar em outras coisas. E prejuízo associado à privação de sono e depressão. Pacientes com zumbido têm uma chance muito maior de desenvolver depressão grave e ansiedade. A falha de filtro, que eu falei um pouco mais atrás, que é esse aumento-ganho. O aumento-ganho houve até a estática. A interferência dos cabos, que vem do zumbido somatosensorial, que são os movimentos e as tensões musculares do tato, que podem modular esse zumbido. E o sequestro de botão da saliência, que é uma parte um pouco mais complexa. Mas dito o seguinte, que o zumbido ele vai sabotar esse mecanismo da atenção que decide o foco, que torna o ruído a prioridade máxima e prendendo o cérebro em um circuito fechado de alerta, que é aquele ali que eu mostrei, aquele circuito. Tá, e como é que a gente identifica? Existem N formas de identificar e estratificar esse zumbido. O padrão ouro da gente é esse aqui, só que esse questionário eu trouxe porque ele envolve 23 perguntas separados em 3 domínios. Se eu não me engano, domínio emocional, motor e cognitivo. Tem nos próximos slides. Que aí a gente consegue estratificar o grau e em que domínio o zumbido pode estar pior ou não para a gente atuar de uma forma direcionada. Eu trouxe aquelas primeiras questões, do questionário curto de tinido, de zumbido, que é este aqui. Ele é um questionário feito para ser usado ambulatorialmente. A gente vai usar, rastrear. Em caso de scores mais elevados, a gente aplicaria uma escala mais específica para destrinchar melhor isso. Então, quem fez? Se fez de 0 a 3 pontos, tem uma boa adaptação e habituação ao zumbido. Normalmente associado a episódios agudos e fadigas auditivas pós-ensaio, como se diz? Pós o estudo. Eu estava conversando com um colega que é trompista ali do Municipal, ele falou, eles saíram do Teatro Municipal, foram para a sala Cecília Meirelles. O trompete ficou aqui do lado dele. Ele passou 3 semanas com isso, mas depois o zumbido cessou. E eu, por curiosidade, fiz essa escala, 0 a 3 pontos. Já em outro contexto, um outro perfil de paciente, uma senhora com zumbido crônico, que ela fazia uma escala de 9, que significa um impacto severo, elevado sofrimento e prejuízo imediato do bem-estar e performance. Se
Se a gente não tiver os 3 pontos, se qualquer coisa acima dos 3 pontos, a gente vai para aprofundamento clínico, que é aquela escala que vai avaliar subescalas funcionais, emocionais e catastróficas. Escalas catastróficas, pontuações 7 a 9 pontos recomendam uma intervenção imediata para o manejo. E como a gente faz o manejo disso? Para esses zumbidos mais catastróficos, é imperativo que a gente tenha o apoio da psicologia, em especial a abordagem da TCC, para quebrar esse ciclo de estresse, vigilância, medo e catastrofismo. Na fisioterapia, a gente tem alguns recursos que têm se mostrado, que têm aparecido cada vez mais promissores. Isso, por exemplo, estimulações bimodais, a gente coloca o choque, o TENS, todo mundo já viu o choquinho da fisioterapia na região da cervical ou na língua, da língua ainda não entendi como se faz, associado a ações em frequências específicas. Alguns casos se fala de neuromodulação, mas ainda não tem um consenso, não vi um consenso grande nessa parte, então não vou me aprofundar muito. E higiene do sono e do som. É importante proteção auricular, isso prolonga a vida do músico e, junto com o suporte psicológico para casos mais graves, trabalhar a questão do sono, da higiene do sono, porque isso vai reduzir e muito os sintomas também. Já na fisioterapia, para o zumbido somatosensorial, a gente vai tratar o que está modulando esse zumbido, seja uma alteração na boca, face e pescoço. Além desse outro perfil de zumbido, a gente orientar questões de prática de atividade física. Qual é a melhor? Não existe exercício melhor. Existe aquele que você consegue fazer de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde, se eu não me engano, 150 minutos de atividade física moderada semanais, ou 90 de atividade física intensa, separada em 3 sessões, o volume em 3 sessões. Por quê? A atividade física é um excelente modulador. Eu converso com os meus pacientes dizendo, o exercício ele vai abrir a farmácia do seu cérebro, ele vai liberar substâncias que vão ajudar no controle de estresse, higiene de sono, depressão. Além da gente trabalhar a parte específica, a gente também trabalha a parte de saúde mental através da prática de atividade física. E sempre, acompanhamento psicológico é extremamente importante. Bernardo, posso te perguntar? Claro. Por exemplo, no caso da higiene do sono, o som, você sugere, né, utilização de protetores auriculares. Sim. Então, só que aí, você vai falar sobre isso mais adiante? Não, essa daí seria mais... Porque, por exemplo, quando a gente toca em orquestra, Uhum. as orquestras hoje, europeias, elas até obrigam você a usar Uhum. dentro da orquestra mesmo. Sim. É uma prática muito interessante. Eu mesma ajudo, meus últimos 2 anos dentro de orquestra, o teatro municipal, que era no fluxo, né? Uhum. Então é uma quantidade imensa de som. Uhum. Eu mesmo usava. Mas era bastante mal vista pelos meus colegas. Uhum. Parecia que eu não estava fazendo o meu trabalho direito. Mas por quê? Eu acho que é preconceito, eu não sei o que acontece, né? Ou então uma falta de noção do que isso pode acarretar na tua audição ao longo do ano, Sim. do tempo que você está trabalhando ali. Eu achava ótimo, porque na realidade eu conseguia me ouvir melhor, portanto me tocar melhor, né? No caso do violino, você tem muita vibração que entra pelo corpo, Uhum. então, teoricamente, mesmo que você não ouvindo, você consegue sentir a vibração, você consegue se organizar melhor. Uhum. Mas a pergunta é a seguinte, existem milhões de tipos de protetores auriculares, né? Sim. Então, por exemplo, no caso do zumbido, eu imagino que seria um protetor diferente, né? O zumbido e para utilização dentro de uma orquestra. Não, na verdade, o que se fala é justamente para usar dentro da orquestra em ambientes sonoros, é utilizar
aquele que se adapta melhor. Hoje em dia existem protetores auriculares de altíssima tecnologia, que reduzem o ruído externo e ainda mantêm um som claro do que você está ouvindo ao seu redor. Isso seria para tocar em orquestra? Tocar em orquestra no seu ambiente de estudo, caso seja... Eu não lembro exatamente agora os valores em decibéis de exposição e para risco de perda auditiva, mas as recomendações seriam dentro desse campo. Assim, se você vai ser exposta a um período prolongado com ruído, deveria se usar. Deveria ser normalizado esse usar. Porque se a gente, principalmente no caso de vocês, se vocês perdem a audição, a qualidade do trabalho e uma carreira, eu imagino o medo e o estresse que possam gerar, dado esse contexto. Outro ponto da terapia do som, aí vai mais para o pessoal do otorrino e da fono, que nos casos de perda mais acentuadas de audição, eles fazem a confecção de aparelhos de audição, que vão ajudar a aumentar. Isso pode também ajudar a reduzir o barulho do zumbido. Existe já uma escala de tipos de... Tem espuma, tem silicone magnético, né? Uhum. Tem outros que... Ou seja, você tem desde, sei lá, R$5 a R$500 um protetor. Sim. Par de protetores. Sim. Né? Essa parte eu não sei te falar, porque eu tenho que, para saber disso, eu tenho que ir no material de saúde ocupacional, porque acredito que tenha para outras profissões, mas eu não sei para o músico. Para outras profissões eu tenho certeza que tem normas brasileiras de regulamentação fortes nesse sentido, mas eu não sei se tem alguma coisa sobre higiene do trabalho na música. Inclusive um outro amigo meu, ele, instrumentista, toca em orquestra, ele fala, eu deveria receber insalubridade, mas eu não recebo. Eu perco a audição, mas eu não recebo. E aí? Como é que a gente faz? Então, eu não sei até que ponto existem indicações e regulamentações para vocês. Aí eu teria que ir atrás. Entendeu? E a última pergunta, relacionada a essa questão, por exemplo, você utiliza auricular, Aham. auriculares. Resolve um problema, mas pode criar outro também, você tem que saber usar. Sim. E no que você usa muito, você vai empurrando a cera para dentro do ouvido, e se você não tomar cuidado, você cria Um tampão. outro problema. Uhum. Sim. Isso também eu acho que talvez pudesse ser pensado. Isso daí. Eu uso sempre um abafador, não uso intra-auricular, para estudar, né? É possível também. Né? Agora, por outro lado, usar muito tempo, eu tenho os dois. Às vezes eu escrevo com... Eu tenho pensado que por exemplo, eu consigo dormir uma noite inteira com... Ah, não, só para estudar, só uso o abafador para estudar. Porque o ouvido precisa respirar também, né? Então chega um momento que você não aguenta mais nem o abafador externo, nem o protetor interno. E tem alguns estudos que apontam que o uso contínuo de proteção auricular, ele aumenta o zumbido. Esse uso prolongado, ele aumenta, porque a gente volta naquele mecanismo lá do início. Se o nosso cérebro é treinado para ouvir som, a gente está ouvindo menos som por conta de uma proteção nossa, o cérebro também vai girar o botão e vai aumentar esse ganho. Então também é prejudicial. Você mais sensível, né? Sim. Sim. Quando você usa, por exemplo, para fontes sonoras externas, você acaba então ficando mais sensível. Né? Não sei, não li sobre isso, sobre essa parte. O que eu li foi sobre exatamente muito tempo com o abafador ou o instrumento, o equipamento que você vai usar para reduzir pode também piorar o zumbido. Faz sentido, né? Faz. Eu acho que vai acabar sendo uma coisa muito particular, porque cada um tem um período de estudo, cada um tem um nível, né, de aprendizado e tudo mais. Então, a sua forma de exposição àquele som e
a possibilidade de você desenvolver o zumbido e tudo mais, eu acho que vai acabar o uso do protetor sendo muito particular. Eu me exponho de uma forma, por um determinado período, por um determinado volume de som, só tem eu ali estudando, estou estudando com outras pessoas, estou numa apresentação numa orquestra. Então, acho que tudo isso pode acabar envolvendo na escolha do protetor ou protetores, né? Você pode acabar utilizando um abafador quando você está estudando ali sozinho, ou então usando uma surdina, ou então quando você está numa apresentação você utilizar algo mais potente. Então, eu acho que isso tudo acaba sendo muito complexo e sendo muito particular de cada um dos alunos, sabe? Eu acho que vai variar muito, isso é muito particular para cada um. Até porque, pelo que eu estava vendo, esse campo de saúde do músico é algo que ainda tem muito a caminhar em termos de evidência. Tem muito. Tem muito a caminhar, tem muito gap de literatura, tem muita coisa interessante a ser vista, estudada, falada. E só para eu botar no último, para a gente seguir a conversa, o zumbido ele não é o fim da carreira, ele é um sinal do sistema corpo e mente pedindo uma regulação, ajuste de volume, cuidado com o corpo. É um processo que precisa de um cuidado multidisciplinar. Nosso cérebro ele é ótimo em aprender coisas boas e coisas ruins. E o primeiro passo para isso tudo é entender que o zumbido ele existe, mas não é algo que vai te matar, que vai fazer você perder completamente a audição. Existe manejo e quem sofre com isso tem alternativas e não precisa passar por tudo isso sozinho. Agora, Bernardo, como é que você diferencia numa pessoa que o ruído é somatosensitivo ou é de fato da via auditiva? Sim. Perda auditiva? Acho que o motivo maior auditivo é a perda auditiva, né? É a perda auditiva ou um trauma agudo. Que gera perda auditiva. Sim. Durante a avaliação, a ideia inicial é sempre, começa com um questionário, identifica os campos e antes de botar a mão na mão do paciente, tem algumas perguntas que já são recomendadas. Tem alguma coisa que você faça que aumenta ou muda o zumbido? Tem gente que se você pedir para chegar a mandíbula para trás ou para frente, sente que muda a qualidade do zumbido. Olha para um lado ou assume uma posição específica, posições viciosas, posições laborais, posições de trabalho, o zumbido aparece, aumenta ou diminui. A grande diferenciação é essa, é no movimento. Tem alguma coisa que modula? Qual movimento modula? E em cima disso, a gente vai identificando e diferenciando. E quais são os movimentos que você mais testa? Principalmente movimentos da mandíbula para o lado, para o outro, para frente, para trás. Retificação da coluna, como se fosse colocar o queixo lá para trás. Mobilidade da coluna cervical. Está deitado, levanta um pouquinho, só um pouquinho, e olha para o lado. Ou olha para o outro. São movimentos desta parte mais de face e pescoço mais alta. E que músculos você examina nessas pessoas? Principalmente a musculatura suboccipital. Aqui fica, se a gente palpar, encosta aqui atrás, vai descendo, vai sentir que tem uma depressão. Momentos de tensão. A gente consegue sentir musculaturas mais rígidas ou não. Aqui. Pescoço. O que tem mais relação são os músculos que esticam a cabeça. Trapézio. Ombros, pontos de tensão, pontos gatilhos também. E as musculaturas de dentro da orofaciais. Mas aí a palpação é um pouco mais complicada, porque a gente precisa colocar luva e lá atrás os mastoides, mas não é mastoide, os pterigoides laterais, a gente palpa lá atrás. Alguns existe discussão se consegue palpar ou não, mas no momento que a gente palpa a região, pode modular o sintoma também.
Eu pergunto isso porque muitas vezes a pessoa só se dá conta do zumbido de noite. Sim. Né? Quando ela deita ou está mais em silêncio no quarto e ela começa a sentir o zumbido. Uhum. O zumbido pode ser unilateral ou bilateral. Sim. Então acho que essa talvez seja uma primeira coisa a identificar, se é de um lado ou se é dos dois. Sim. Né? Mas aí, o que você recomendaria que essa pessoa fizesse, já que nesse momento ela não tem uma assistência profissional, Uhum. que padrões de movimentos ela poderia fazer então, para ver se o zumbido piora e aí caracterizar talvez um zumbido somatosensitivo? Você falou dos movimentos da mandíbula, então... Mandíbula para frente, Mandíbula para trás. Para um lado, e para o outro. Ok. Próximo. Levanta um pouco, se está deitado, levanta um pouquinho a cabeça, se encosta muito pouquinho do travesseiro, olha para um lado. Mas olha para o lado. Vira a cabeça. Pequena amplitude ou uma grande amplitude? Pequena amplitude. Levantou, olha um pouquinho para o lado, volta ao meio, olha para o outro. Essas são já ferramentas boas para entender o que pode estar acontecendo. As inclinações laterais você não testa? Sobre inclinações laterais eu não li muito sobre. Pelos artigos que eu vi, eu não li. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Aí eu tenho que buscar essa informação. Mas pode ser uma boa informação que pode dar. Tá. E aí depois essa pessoa pode palpar os seus músculos. Sim. Primeiro é importante ela saber que os músculos podem ser fonte de zumbido, né? Uhum. Normalmente são pontos sensíveis, né? Nódulos musculares. Sim. Que provocam isso. E aí onde que ela deve palpar? Ela deve palpar, por exemplo, mão na cabeça, sentiu primeiro, logo abaixo, vai descendo, vai sentir a depressão, com as duas mãos, pode palpar aqui. Ele vai sentir, se tiver algum ponto para ser palpado e para auxiliar isso, a gente vai sentir uma região mais rígida e um ponto específico doloroso. Tá tudo bem aqui, desce para o pescoço. Eu, como palpo, os 4 dedos e sinto, tá? Mesma coisa. Pontos mais rígidos na parte de trás do pescoço. Pontos mais rígidos. Se não tiver, desce para os ombros, parte de trás dos ombros. Mesma coisa, 4 dedos, palpando, vai sentir. Se tiver um ponto mais rígido que dói mais, que eu acabei de achar a gente vai fazer o que a gente chama de dígito-pressão. Vai pressionar e segurar 1 minutinho. Conta 1 minuto, vai gerar um desconforto, mas depois que soltar, tende a ter a sensação de alívio. Ou seja, se ela tiver alívio nesse ponto muscular, ela deve ter alívio no zumbido também. Isso pode ser que sim, entendendo que em determinados movimentos, o movimento que envolve a musculatura... Ou seja, se ele for fonte do sintoma, o sintoma vai mudar. Sim. Né? Ou piorar ou melhorar. Exatamente. Se você tem um ponto que é rígido, mas não muda o zumbido, então você naturalmente entende que ali não é o problema. Sim, mas não quer dizer que não possa ajudar, porque às vezes um desconforto que está ali, que às vezes está doendo pra caramba, como eu acabei de descobrir o meu que está doendo, no fato da gente aliviar já pode gerar outros estímulos para ajudar, relaxamento e redução de dor, pode ter outros efeitos. Não quer dizer que a gente fez, não mudou o zumbido, que não vá ter efeitos em outros pontos. E também pode ser que o zumbido somatosensitivo venha de 3 fontes combinadas, por exemplo. Né? Sim. Tipo, a articulação junto com 2 músculos. E aí, se você palpa um só, ele não aparece. Mas se você provoca os 3, ele aparece. Tipo, a pessoa tocando o seu instrumento, né? Sim. Ou simplesmente na posição de tocar um instrumento sem gerar o som, talvez ela possa identificar se a própria posição ou o próprio gesto gera o zumbido. Ainda mais num
uma profissão que é performance, uma profissão de performance que é muito posição dependente, eu vi uma palestra, eu não lembro qual que foi a aula que vocês estavam falando, de um questionário sobre dor. Aí eles questionaram, a dor é enquanto a gente toca ou fora? Porque quando eu tô fora, eu não sinto nada, mas quando eu tô tocando, eu não sinto nada, mas fora eu sinto. Então, ainda mais sendo algo de performance que a gente assume uma posição específica, é interessante perceber isso também. Agora, outra impressão, a impressão que eu tenho é que no zumbido grave, as pessoas normalmente procuram tratamento. Mas o zumbido leve e moderado, depois você me corrige se eu estiver errado, a pessoa tem a impressão de que aquilo ali dá para ficar. Sim. E existe uma consequência desse dá para ficar, uma consequência a médio e longo prazo? Existe, porque no leve a pessoa tem uma boa relação com o zumbido, consegue conviver sem entrar naquela cascata. Mas a partir do moderado, já tem alguns estudos que dizem, ela não tem uma relação tão boa assim com o zumbido, ela não consegue conviver. Então ela já está entrando naquele processo. Pode ser que ela não desenvolva o zumbido grave, que chama-se de síndrome do zumbido. Pode ser que ela não desenvolva isso, mas do fato dela já estar no campo do moderado, já é um fator de risco para desenvolver essa síndrome em um momento mais grave, porque ela já está entrando naquele ciclo. Ele já está invadindo onde não deveria invadir. A parte de sono, estresse, ansiedade, depressão, já se inicia ali. Ou seja, a síndrome do zumbido é o zumbido, mas tudo isso que pode vir junto com ela. Exatamente. E a gente consegue medir isso através das escalas, principalmente o THI, que é aquela que eu falei que são 23 perguntas, divididos em 3 áreas diferentes. Interessante, né? Eu gostei muito desse termo que você usou, que para as pessoas que trabalham com música é muito claro que é o ganho. Uhum. Ou seja, o cérebro pode aumentar e diminuir o ganho de entrada sensorial. Sim. E as alterações de humor ou ansiedade, elas mexem com o ganho, né? Sim. Normalmente aumentam o ganho. Sim. Ou seja, a pessoa pode sentir mais zumbido porque naquele momento ela está mais ansiosa, por exemplo. Com certeza. Ou deprimida. Isso, exatamente. Essa foi uma pergunta que eu não tive resposta, eu pesquisei bastante sobre relação de ansiedade por performance e zumbido. Será que as pessoas com zumbido têm mais ansiedade por performance ou vice-versa? Eu fiquei me perguntando isso e eu não achei uma resposta. Eu posso dar falar sobre uma situação. Claro. Foi no meu restauro de formatura. E no meio do restauro veio um zumbido. Assim, era tanto estresse Uhum. que eu não tinha zumbido mais naquele momento. E ele foi unilateral ou bilateral, você lembra? Ele não me lembro. Mas ele era conjugado com uma certa pressão também. Sabe quando você tem a pressão e você começa a ouvir a respiração de outra maneira? Ele era conjugado com isso. Uhum. Então, é resultado de estresse. Ou associado ao estresse? Não, acho que era resultado. Você acha que ele era consequência Eu do acho que estresse? sim. Legal. Foi um caso Sim. excepcional ali no palco. Sim. E você lembra o que era, o que você escutava? Porque ruído pode ser, zumbido pode ser chiado, pode ser batido de lata, pode ser Era parecido com esse que a gente está ouvindo agora. esse zumbido aqui dessa sala. Essa sala tem um zumbido crônico. Mas não é dela, não. Será que É tipo... misturado com um certo, posso dizer isso? O ouvido meio tampado, você começava a ouvir também a respiração. Uhum. Foi uma coisa bem estranha. Nunca mais tive, mas foi
forte o suficiente para me lembrar a ida do... Sim. Agora, Bernardo, outra coisa, o zumbido, né, como você mesmo apresenta, é um fenômeno complexo. Sim. Biopsicossocial. Biopsicossocial, espiritual e tudo mais que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Né? Coisa da nossa cabeça, né? Imaginação. Esse termo fantasma também é muito interessante, né? Porque é igual a dor fantasma. Né? Há muita comparação nos artigos, comparam o zumbido com a dor fantasma. Eles dizem que os processos neurofisiológicos são muito parecidos. No sentido que um aporte sensorial prejudicado ao cérebro gera uma sensação fantasma, né? Sim. Que é um pouco estranho, assim, de uma forma geral, as pessoas conceberem, porque você perdeu a sensibilidade e ficou com uma sensação diferente, né? Sim. Agora, nesse sentido, sendo um fenômeno complexo, a abordagem da área da saúde para o zumbido, ela pressupõe procurar que profissionais? E deve ser procurado um profissional só ou deve ser procurado uma equipe de uma forma geral? Idealmente, uma equipe, porque cada um pode contribuir da sua forma para o manejo do zumbido. Na diretriz alemã, se eu não me engano, do ano passado de manejo do zumbido grave, desse mais relacionado à perda auditiva, eles dizem que o primeiro profissional de contato é um psicólogo da terapia cognitivo-comportamental, mas abaixo disso, todo mundo, seja o fisioterapeuta, o médico, o fono, para todo mundo poder ter um olhar multi sobre uma condição que é multi. E hoje em dia a gente tem, mesmo dentro dessas profissões que você falou, especializações e ultra especializações. Né? Sim. Ou seja, esse médico quem é? Que médico é? Seria, pelas recomendações, seriam os otorrinos. Os otorrinos. Esse fisioterapeuta quem é? É um fisioterapeuta que trabalha com distúrbio vestibular ou qualquer fisioterapeuta? É muito complicado falar sobre essa parte porque a gente não tem uma definição clara sobre quem vai pegar o zumbido. Porque no zumbido a gente tem a parte neurológica, mas também a gente tem a parte musculoesquelética. Então, quem vai ficar? Quem vai ser? Na minha opinião, e pelo que eu li, deveria ser uma equipe com um fisioterapeuta. Um que saiba da parte neuro e um que saiba da parte musculoesquelética, ou um que sabe bem dos dois. Que é um fisioterapeuta, vamos dizer, da área vestibular. A gente entende a parte somatosensorial e também a neurológica. É um campo que a gente pode explorar. Eu falo a gente porque a minha área principal é vestibular. O fonoaudiólogo, a fonoaudióloga também tem vários tipos diferentes. Então eu entendo que uma pessoa especializada em audição, porque tem Sim. aquele da fala, da disfagia, né? Sim. Da audição. Sim. E mais algum profissional? O psicólogo. Psicólogo. Que trabalha especificamente na área de terapia cognitivo-comportamental. Sim. Psicólogo, fisioterapeuta, fono, a equipe médica. A equipe médica não apenas o otorrino, mas também um psiquiatra, caso haja a necessidade do controle medicamentoso da depressão e ansiedade, que pode ser gerado. É que é muita gente que pode agregar. Que esses são os principais. Ou seja, isso é interessante por um lado, porque também mostra que a complexidade do zumbido é grande, né? Ela precisa de uma abordagem muitas vezes multiprofissional. Sim, precisa. Eu acho tudo isso muito interessante. E vem sempre um pensamento anterior, desde que você começou a fazer a sua apresentação, é que é impressionante como o zumbido, de certa forma, é quase como se fosse um fenômeno também de medo de palco, né? Não é? É muito parecido, porque assim, é algo que te tira o foco. O zumbido, quando ele começa a te fazer mal, né?
É a mesma coisa mesmo no palco, né? A pessoa é capaz de fazer o que ela está fazendo, mas o medo de palco é tão grande que retira ela daquele foco. E aí ela é paralisada por uma situação, né, que ela não consegue controlar. O zumbido parece ser a mesma coisa, né? E um pode estar extremamente relacionado ao outro. Isso aí foi uma pergunta que eu vi, que eu não achei artigos avaliando sobre, mas será que essa pessoa com uma ansiedade de performance elevada pode desenvolver mais zumbido? Ou se ela tem zumbido, será que pior? No estudo ela não tem, ou antes da apresentação gradualmente vai piorando, vai se instalando, vai aparecendo? Tem algum estudo sobre isso? Não. Olha só, viu? Não. Eu já É interessante. Na verdade, pelo que eu vi, não tem estudo nem estratificando uma questão epidemiológica sobre zumbido em músicos de orquestra no Brasil. É assim, tem um campo muito grande. Mas fora do Brasil existem estudos sobre isso. Existem. Mas aqui na nossa população não. Indica-se que é 30% a 50%. Agora, ao mesmo tempo, por mais que não existam estudos talvez um pouco mais específicos, para o músico saber que o zumbido não é só um fenômeno auditivo, né? Pode estar ligado com um comportamento, por exemplo, ou a posição, ou o estresse musculoesquelético, podem fazer com que a pessoa investigue enquanto ela está em ação, né? Sim. Ou seja, se ela nunca tem zumbido, mas ela sempre tem a mesma posição do instrumento, e ela vai para o palco, e a situação é estressante, e o zumbido aparece, assim, mais ou menos evidente do ponto de vista prático que tem um componente ansiogênico aí, por exemplo. Sim, né? com Como a certeza. Mariana falou. E ajuda a pessoa a entender, né? Com certeza. Seria necessário, talvez, cada pessoa que tem zumbido tentar mapear de alguma forma quando ele aparece, se ele aumenta em determinadas situações. Exato. Cada vez mais. E isso talvez seria muito importante para o próprio Com certeza. médica poder trabalhar. Exato. Cada vez mais, depois de eu conversar com o professor Abraão, cada vez mais eu penso assim, por que nós não tratamos os nossos músicos de performance como nós tratamos nossos atletas? A gente devia ter uma equipe multi ali do lado, no palco, que viaja com vocês. Que, opa, tem tal coisa. Ih, meu ombro deu problema. Nossa, eu estou muito estressado. Um psicólogo, um médico. Essa é a pergunta que reverbera nessas masterclasses de saúde do músico e não para de reverberar e provavelmente não irá parar durante um bom tempo. Pois é. Eu, antes de conversar com você, eu comecei a estudar para ajudar os colegas do bloco. Eu vendo assim, gente... eu tenho a minha primeira formação como educação física. Joguei basquete, competi muitos anos, participo de competições esportivas até hoje. Eu penso assim, é muito parecido. Por que não se olha para um profissional de performance como se olha para outro profissional de performance? Porque tem N questões com a visão do esporte que eu tenho que eu falo assim, poxa, e aí? A gente podia seguir, talvez ver um pouquinho desse caminho, controlar assim, controlar assado e, infelizmente, ainda não se tem. E não é só isso, a gente já viu aqui nas nossas discussões que a gente pode resumir tudo ao fato de que os problemas de saúde do músico são problemas de medicina do trabalho. Porque é o trabalho Sim. que está relacionado com isso. Ou seja, isso extrapolaria inclusive para uma legislação adequada, como você acabou de falar. O músico profissional empregado ganha insalubridade pela exposição ao risco de perda auditiva. Então, realmente, isso vai para muitas áreas diferentes. Pois é. E todos estão, todo mundo, até quem nunca teve isso, está sujeito a desenvolver alguma parte da vida ou não? Sim. Todos nós estamos. Todos nós, músicos, não músicos. Os músicos têm mais chance. Tem mais chance, né? Os não músicos
tem menos. Como mostrei lá no início, atualmente de 10 a 15% de todas as pessoas do planeta tem zumbido. Mas na população do músico, de 30 a 50% tem. Então, 3 a 5 vezes mais chance. Talvez tivesse um fator também, a gente falou de estresse em geral, Uhum. né? A situação de você subir no palco, etc. Mas existe também o estresse auditivo, né? Sim. E talvez, eu não sei se tem uma porcentagem. Ou seja, nesse caso, uma pessoa que trabalha com, sei lá, perto de um avião, faz muito barulho, talvez, Sim. eu não sei se existem dados sobre isso, mas ele teria uma exposição, né? Eu não cheguei a comparar outros profissionais que trabalham na presença de ruído, mas por questões de plausibilidade eu acho que faz sentido comparar isso. Quem está mais exposto a ruído tem mais chance de desenvolver. Eu acho que é uma comparação plenamente boa de ser feita. Também entendo que são estresses auditivos diferentes, né? Uhum. Talvez você está perto, sei lá, de um avião, ou uma fonte de barulho constante ou não constante, e um estresse auditivo que também é intelectual, que é o caso do músico. Uhum. Porque não é só a fonte sonora, é também a necessidade de você estar prestando atenção em alguma coisa, né? Então eu acho que é uma carga maior, né? Você junta não só físico, auditivo, né? Como também a forma como você usa o seu cérebro. Sim. Você precisa de maior atenção, então você fica mais estressado ainda. Sim. Agora, eu achei muito interessante o que você falou, porque comparando, por exemplo, com as pessoas que trabalham perto de uma turbina de avião, elas são obrigadas a usar proteção auricular, né? Ou seja, isso é um tipo de equipamento que chama-se equipamento de proteção individual, EPI, é obrigado a usar. Se é um EPI e o músico está exposto ao mesmo risco, a proteção auricular seria um EPI também. E seria obrigatória também. Não é só opcional ou até existir um preconceito contra esse uso. A questão é essa, né? Que você esbarra nesse preconceito. As próprias orquestras, eu acho que ela um pouco isso também, né? Houve uma época em que, eu acho que foi a ProMusic, distribuiu para todos os músicos proteções auriculares intra-auricular, né? E durante um tempo eles usaram, mas eu acho que, eu imagino, claro, eu não tenho tempo, não tenho tido muita contato, mas eu acho que eles não estão mais usando. Então, é isso, né? É realmente uma... As pessoas têm preconceito, ou na realidade, a gente parte do princípio que nada vai acontecer. Sim. Que não, eu não vou ficar surda por conta disso. Da mesma forma que as pessoas acham que não precisa fazer educação física, não precisa fazer exercício físico, quando a gente tem 20 anos, eu estou me sentindo bem. Faz diferença. Né? Eu não tenho dores agora, só que tudo aparece um pouco mais adiante, numa época que não dá mais para resolver. No caso da audição, né? Perdeu. Né? Sim. Mas eu acho que não é só isso. A questão do zumbido, a médio e longo prazo, a médio prazo ele está associado com o aumento do estresse, né? A sensação de estresse. E a longo prazo ele está associado com o aumento do risco de demência, por exemplo. Perda auditiva é um dos principais, se eu não me engano, é o principal fator de risco para desenvolvimento de demência. Sério? Gente, ouçam isso. Repita, por favor. A perda auditiva é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de demência. Então, a longo prazo, quer dizer, a demência é caracterizada por uma perda cognitiva mais grave, né? Ela aparece quando as perdas cognitivas são suficientes para você não desempenhar suas atividades do dia a dia. Mas ela não aparece de forma aguda, ela vem se construindo ao longo da vida. Isso significa que, a longo prazo, o músico precisa pensar nisso também. Realmente não é uma coisa simples. Estou chocada. Essa é uma informação que eu podia ter trazido que eu esqueci completamente. Mas isso é algo realmente importante, não é simplesmente esse twin vai ficar aqui e pronto, entendeu?
por outro lado, a gente está promovendo aos nossos ouvintes um certo catastrofismo, né? Mas explica isso um pouco melhor também, para as pessoas não ficarem tão desesperadas. Então, explica a catastrofização da perda auditiva e a demência e a proteção da catastrofização. Essa daí é... Precisa de tempo para elaborar. eu preciso de um tempinho Não, para mas elaborar. eu acho que é muito simples, assim, na área da saúde, na área biológica, não existe tudo ou nada, praticamente, né? Em poucas leis ali é possível identificar essa regra do tudo ou nada. É sempre uma questão de risco. Ou seja, se um músico tem 50% a mais de risco de desenvolver zumbido, não significa que ele vai desenvolver, simplesmente que tem mais risco, né? E nesse caso, a perda auditiva aumenta o risco de desenvolver demência. Não significa que vai desenvolver também. Mas se você sabe que uma coisa é um potencial risco para algo, está na sua mão querer prevenir ou não. Não é determinista, não significa que se você tiver perda auditiva você vai ter demência, mas é risco, é uma questão de risco, simplesmente isso. É porque a gente olha, por exemplo, uma cifra começa a 50% de possibilidade de ter zumbido e depois os outros. Não significa que 50% dos músicos vão ter zumbido. Sim. Podem... Significa. Significa? Significa. Esse 50% ali é de prevalência, significa que 50% tem, no nível populacional. Então estou entrando de novo no catastrofismo. Ali significa que tem, realmente. E por ter, então se você investiga uma população de pessoas que não são músicos e uma população de pessoas que são músicos, né? E você encontra 13% dessas pessoas, ou seja, 13 a cada 100 tem zumbido, e aqui você encontra 50 a cada 100, você diz que o risco é aumentado nesse grupo, que você encontra 50 a cada 100. Né? Essa é a questão do risco. E é algo assim importante, porque, por exemplo, deveria ser monitorado ao longo da vida da pessoa, né? Se você é atleta, por exemplo, como a gente tem comparado muitas vezes, você é monitorado em relação a certas coisas, porque você sabe que a ocorrência de lesões, de problemas é maior ali, assim como em qualquer área, né? Então é uma questão de monitorar, mas ao mesmo tempo a gente sabe que, como o Bernardo falou e como a gente já repetiu tantas vezes aqui, a saúde do músico não é um problema. Um dia eu falei para um músico aqui, músico profissional há muitos anos, que a gente ia começar com a masterclass de saúde do músico. Ele falou assim: isso não combina saúde com músico. O músico não precisa se preocupar com saúde, porque se ele ficar se preocupando ele não vai fazer música. Então é uma questão assim, por mais que cultural, e por mais que não existam os serviços adequados, né, oferecidos aos músicos, como existe aos atletas, os músicos têm que aprender a se monitorar, né, e identificar seus próprios problemas e, quando for o caso, procurar o acompanhamento adequado. Então, no caso do zumbido não é diferente. É uma população com risco maior de desenvolver simplesmente. Entendo que fico preocupada. Mais ou menos preocupada, porque, por exemplo, eu não sei como é que hoje está, mas há tempos atrás a USB ela pedia que os músicos fizessem Audiometria, sem um determinado período, não me lembro quanto. Então existia assim um pequeno cuidado, ao menos nesse escopo, né? Hoje eu não sei como está. Acredito que deve acontecer também.
eu não sei se os músicos faziam a audiometria, mas se eles sabem que a perda auditiva pode estar associada a tudo isso, talvez ajude que eles façam. Está parecendo que a nossa próxima Masterclass vai ser de audição, hein, Maria? Quem vai fazer? Você? Bom, Vai ser bem interessante. Bernardo, você quer ajudar a gente mais alguma coisa? Quer deixar alguma mensagem para quem assiste essas Masterclasses? Eu acho... Você que tem uma experiência acompanhando as pessoas com zumbido, especialmente somato sensitivo, somato sensorial. Acho que a grande mensagem que a gente pode deixar para o zumbido é: não tenha medo de falar, compartilhe, comunique, porque a longo prazo isso vai te trazer muito mais prejuízo do que você ficar tolerando insistentemente em algo que pode ter manejo, pode ter redução. Não precisa passar por esse processo sozinho, existem profissionais que são capazes de ajudar. E converse, fale sobre. Se você tiver, fale sobre com outras pessoas. Isso vai estimular também a comunidade a estar mais aberta a ouvir sobre. Eu acho que é importante o diálogo também. Então, procurar um otorrino e dizer especificamente: estou com zumbido no... Não só um otorrino, mas conversar com seu colega músico. Eu tenho zumbido, você tem zumbido? Sabe o que pode ser? Eu vi tal coisa. Isso aqui pode te ajudar também. Em termos de comunidade mesmo, falar com seus pares, dividir com seus pares sua experiência. Claro, tendo informações de qualidade, tendo profissionais de qualidade, porque às vezes grupos de ajuda podem se tornar algo catastrófico. Já vi eu conversando com o outro profissional que é o meu chefe, o André, ele já uma vez me contou a experiência que ele entrou num grupo de Facebook de determinadas condições de tontura e era algo catastrófico. Mas o fato de se falar e se tirar o estigma da situação, eu acho que é importante também trazer para o mundo real isso, porque existe muito medo de se falar sobre questões de saúde, porque pode se perder o emprego, pode se perder tudo isso, mas sabendo que existe manejo, fale, conversem. Uma outra pergunta, Bernardo. Nessa época nossa, onde as informações se disseminam com muita facilidade pelas mídias sociais, né? E se disseminam as fake news também. Sim. Ou seja, as informações com intenção de provocar informações erradas, desconhecimento. Quais são as principais fake news sobre zumbido que você diria? Olha, essa... Alguém tentando se comunicar com você telepaticamente. Olha, essa eu não sei dizer, porque eu vivo numa bolha muito fechada em termos de práticas baseadas em evidência e isso eu não... Dos meus pacientes, eu às vezes entra por ouvido, sai pelo outro, essas desinformações. Eu não tenho a referência sobre as fake news. Eu posso pesquisar, sempre sou aberto a pesquisar, mas eu vivo numa bolha muito fechadinha nesse âmbito. Outra coisa, além da perda auditiva que você mencionou e das fontes musculoesqueléticas e comportamentais de zumbido, zumbidos muito persistentes e graves podem estar associados a doenças mais graves, né? Sim. Ou seja, a perda auditiva pode ser por causa de diabetes, por exemplo. Sim. Podem se formar tumores na região do nervo acústico. Sim, né? os neuromas. O estímulo coclear, os neuromas. Podem também ser alterações vasculares, por exemplo, o início de uma ruptura de aorta, que a gente ouve aí a característica do zumbido é diferente, é um zumbido pulsátil, que parece que você está ouvindo o seu próprio coração. Tem doenças também relacionadas a isso. Aí cabe ao profissional de primeiro contato saber identificar essas bandeiras vermelhas e encaminhar para quem tem que ser encaminhado. E de uma forma geral, um zumbido que apareceu de forma aguda,
não está relacionado com uma doença que foi se instalando ao longo do tempo. Sim. Né? Ou seja, pode ser um trauma acústico, mas pode ser um rompimento de um vaso Sim. dentro do cérebro, por exemplo. Sim. Então, talvez essas aparições agudas sejam consideradas bandeiras vermelhas, assim, e se apareceu agudamente, a pessoa precisa procurar serviços de urgência, de emergência. Com certeza, principalmente se vierem associados a outros sintomas. Por exemplo, muito comum o zumbido em quadros agudos de tontura, de vertigem, emergência. Muito comum o zumbido com quadros de fraqueza de face, de membros, emergência. Zumbidos muito agudos, principalmente associados a outros sintomas, procurar um atendimento de emergência. Imediato. De repente, do nada. Não, porque aqui agudo pode ser. Agudo pode ser de altura, né? Mas nesse caso o agudo é que apareceu de repente. Não teve uma instalação insidiosa, assim, né? Foi aumentando. De repente. Sim. Então essas são condições graves de saúde. São condições graves. Eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Bernardo, muito obrigado. Imagina, agradeço o convite. Sua colaboração, suas informações são muito importantes. Elas vão estar divulgadas aí e esperamos que possam ajudar aos músicos. Espero também. Mais um capítulo das Masterclasses Saúde do Músico. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite.